Hello, people, como vocês estão? Faz tempo, hein? Vixe, nem sei mais quanto tempo faz. Mas isso não é importante, porque o tempo de Deus é um e o nosso é outro. Eu confesso que eu não ia gravar esse vídeo, eu sempre falo isso, mas é real, é verdade. Olha que bonitinho ali, Jesus Live, Jesus vive. Gente, é o seguinte, eu converso muito com jovens, vocês sabem, em vários lugares que eu vou. Eu não vou expor, a pessoa vai saber que é dela que eu tô falando, não vou expor. Mas teve uma jovem especial que hoje me surpreendeu. Eu cheguei e falei, mano, você é ateu, velho. Não é possível. Você não conhece a Bíblia, você não lê. E ela tem a Bíblia no celular, ela lê. E eu falei assim mesmo para encher as paciências da pessoa, mas é que eu citei, né? Uma passagem que assim, ela é muito conhecida, assim, entre aspas, né? Da Bíblia, é bem conhecida. Eu tava falando, ela tava meio perdida. Eu falei assim, a gente tá falando sobre essas questões políticas, como o mundo tá. Geralmente eu não converso sobre essas coisas, porque vixe, se eu começar, eu faço pior que a tia do Yakut. Eu vou naquela história, entrando em outra história, entrando em outra história, indo lá atrás no passado, e no futuro, e no presente, tá? A pessoa até se enfada de tanto que eu falo. Então eu prefiro ficar quieta, só mais ouvindo, pegando alguma coisa, de vez em quando dando uma opiniãozinha. Mas ela tava falando sobre o meu voto. Então a gente entrou nesse assunto e ela me disse que não ia poder votar porque não pegou o título, é uma novinha, uma pessoa bem jovem e tal. Beleza. Mas a questão é a seguinte, quando eu falei dos termos bíblicos, eu falei, olha, tá tudo acontecendo. Ela começou a falar sobre algumas coisas do candidato, né? Ah, tá liberando isso, liberando aquilo. Eu falei, filha, presta atenção que já tá liberado. Já tá acontecendo, né? E de repente vai pôr uma lei que autoriza isso ou aquilo que já tá autorizado, já tá acontecendo no mundo. E o povo tá assim meio que, né, tapando só com a peneira. Eu falei, mas a Bíblia revela muita coisa. Na Bíblia tá tudo escrito. E ela ficou meio confusa. Eu fui falar de Apocalipse, ela ficou com medo. Eu falei, então, ó, não vai ler Apocalipse, porque você pode ficar confusa, porque tem muita figura ali. Você não vai entender sem a presença de alguém para poder te ajudar a entender. O Espírito Santo é quem faz isso, obviamente, mas às vezes é necessário, a pessoa não tem muita experiência de ler, de ter alguém que já leu, que conhece, que já tem o Espírito ali realmente de uma forma que, de experiência de ler, de ouvir, para trazer alguma coisa nova para a pessoa e até de forma mais simples, que é importante. Eu acho que todas as Bíblias, pelo menos essas dos Evangelhos, né? 66 livros, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, ela são todas boas, mas a atualizada para quem realmente não entende muito, tá começando, é melhor na linguagem atual, assim. Claro que se você ficar só nela, você perde muito das outras, que são a linguagem mais clássica e que geralmente está nas pregações, e aí a pessoa fica meio perdida também. Mas não é disso que eu vou falar, não é na linguagem da Bíblia, não. Vou falar de Mateus 24, que é onde Jesus começa a falar, minha Bíblia aqui, que é onde Jesus começa a falar da grande tribulação, do princípio das dores. Na verdade, o tema ali sobre o capítulo é o sermão profético, o princípio das dores, Mateus 24. E eu falei para ela, leia. Ela começou a ler e ela logo perdeu o interesse. Ela depois eu leio. Eu nem sei se ela vai ler realmente, né? Porque assim, nós somos assim, até eu que tenho familiaridade com Bíblia, às vezes tem um pouco de resistência, mas essa resistência é uma coisa a ser vencida, porque a gente perde muito conhecimento. Tá tudo na Bíblia, gente. É o manual do fabricante. É lâmpada para os pés, como diz na própria Bíblia, né? Luz para o caminho. Se a gente não lê, a gente fica realmente vendo as coisas acontecerem assim, e você é enganado. Aqui em Mateus 24, Jesus fala sobre isso. Ele fala que ele vai voltar, que era sobre isso que eu estava falando com ela. Muito importante que todos saibam disso, sabe? Até os ateus sabem disso, eles podem não acreditar, mas sabem. E quem não acredita, né, vai ter uma grande surpresa maior do que dos que já acreditam, né? Mas pode ser tarde, então é melhor começar a considerar, a ler a Bíblia e a crer também, porque se você ler Mateus 24 em diante, você vai ver que muitas coisas que tá acontecendo tá na Bíblia mesmo, a gente tá vendo, né? E Jesus falou assim, ó, acautelai-vos, né? Tenham cuidado que ninguém vos engane. Eu tô lendo o versículo 4.
E o 5 agora. Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque isso tem que acontecer mesmo. Mas ainda não é o fim. Ou seja, tudo isso está acontecendo, ainda não é o fim. O evangelho vai ser pregado, olha só no 14. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Todo mundo vai ter oportunidade de ouvir o evangelho, de crer, de aceitar Jesus e mudar de vida e se preparar para a volta do Pai. Só que nem ele sabe o dia que ele vai voltar, hein? E aí, ó, fala umas coisas mais importantes aqui, ó. No versículo 27. Versículos são os números pequenininhos, tá? E o capítulo é o maior. Então, é 24, que é o maior capítulo. 27 é o versículo. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. O relâmpago é papum, né? Não demora, não. Por onde se... Não, isso aqui vocês nem vão entender, nem vou ler. Peraí. 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde quatro ventos e de uma a outra extremidade dos céus. Não tem limitação para o poder de Deus, até porque ele tem os anjos, e os anjos são rapidinho, vapt-vupt, vai sair ajuntando os escolhidos, né? Tipo, os que foram escolhidos, né? Que escolheram Jesus, foram escolhidos por ele. O sermão continua, exortação à vigilância, isso é importante. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, ou seja, Jesus, o Filho de Deus, mas unicamente meu Pai, Deus. E ele não pretende contar para ninguém, a não ser para Jesus na hora exata. Portanto, a gente tem que estar preparado. Vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. No último, versículo 44, não é o último não. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quando todo mundo tiver naquela tipo, nossa, tá demorando tanto, acho que não vai vir não. Vem, gente. Aqui, ó, no anterior ele fala assim, ó, no 38. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, que tá na Bíblia, lá no comecinho, né? Falando lá em Gênesis do dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio. Ou seja, Jesus está falando aqui para os discípulos, que são os estudantes, né, os alunos de Jesus, como nós deveríamos ser também. Estudante, ele lê o livro, ele aprende no livro com o mestre Jesus. Ele está conosco, né, de uma forma que a gente não enxerga, não toca, mas a gente sente, a gente vê os sinais, tá? Os sinais seguem aos que creem. Não adianta ficar falando que é fábula, né? E depois ser surpreendido com a verdade que não muda, porque é ali mesmo em Mateus 24 ele está dizendo que tudo vai passar, menos a palavra dele. E se a gente abrir um pouquinho o coração e olhar, tá tudo acontecendo. E era sobre isso que eu falava com a minha amiguinha. E eu vim aqui, não quero alongar muito esse vídeo, já tá dando quase 10 minutos. Eu acho que ninguém vai querer assistir até o fim. Olha lá, hein? O fim é importante. O fim é mais importante que o começo. O mundo tá aí, a gente vê o mundo, a gente crê em Deus, porque tudo que ele fez tá aqui. Isso não surgiu do nada, né? Os cientistas gostam de dar uma enrolada aqui e ali, né? Que nem eu louvor lá. Ninguém explica Deus, ninguém explica. Eles usam o Big Bang, não sei o que lá, para poder enrolar. Mas a gente abre um pouquinho o coração, a gente vê o que Cristo faz. Só Ele, quando entra no nosso coração, faz aquele mover dentro da gente que a gente não explica. E a gente sabe que a gente não quer viver mais sem, é como um fogo que te dá a vida e que vai te revivificar, que vai te ressuscitar. Isso é importante. Morrer todo mundo vai. Foi o que eu falei pra minha amiga. Eu falei, filha, cuida da alma, porque o corpo vai ficar mesmo. Não tem como esse corpo subir pro céu. Mas Jesus promete nos dar um corpo glorificado. Nós estamos na santificação, a separação. A gente, né, com a orientação de Cristo e da palavra, a gente está se separando de muitas coisas e essa renúncia nos aproxima de Deus e nos prepara para a volta dele, para a gente poder ser glorificado, subir junto com ele, isso é fato.
há de acontecer. Eu tenho uma amiguinha que está lutando com a fé para poder retornar. É muito mais fácil sair da fé da igreja do que retornar. Ela está numa batalha, eu creio que em nome de Jesus ela vai conseguir, o Espírito Santo está convencendo. Mas ela me disse assim, que alguém disse para ela, se não for verdade, você não perdeu nada, mas e se for verdade? Você vai descobrir no último momento que era verdade e você deixou passar a oportunidade? Olha, acho que com isso aí eu encerro esse vídeo, hein? People, se tiver, né, aprovação de Deus para continuação, talvez eu fale mais sobre isso. Vocês podem falar qualquer coisa no comentário aí se quiser. Por favor, falem a respeito do assunto para as pessoas e amanhã nas votações, né? Que Deus nos abençoe, que a gente tenha um voto consciente, mas acima de tudo que a vontade do Senhor prevaleça, porque até as autoridades, tudo na terra é pela vontade, é por e para Ele, por Ele e para Ele. Glória a Deus. Tchau, people. Fiquem na paz do Senhor.